Olá, queridos e queridas, eu sou o Gabriel Garcia Moreira e esse é meu canal, por incrível que pareça e hoje a gente vai falar sobre anarcocapitalismo. E você pode não saber o que é isso, e por essa razão eu achei um vídeo bem interessante para a gente entender o que é esse conceito e como ele é meio. Ele é meio ruinzinho. Para quem acompanha o meu canal, sabe que eu já falei sobre isso em um vídeo. Inclusive, eu usei esse mesmo vídeo dos jovens de negócio para falar sobre ele. Só que o vídeo sai sem som, ainda não sabia muito bem como mexer no YouTube, no meu computador. E agora eu tenho uma iluminação, eu tenho um microfone. E daí fica melhor para eu gravar essas coisas, esses vídeos, esses reacts. Então eu falei, por que não regravar e fazer um vídeo mais envolvente, um vídeo mais legalzinho? E aqui estamos nós. O vídeo que eu vou reagir hoje, eu já falei que é desse canal aqui de YouTube. Vai estar o link aqui embaixo e tal. E vamos já pro vídeo, vamos começar. O nome desse vídeo é E se impostos não existissem? Vamos lá, vamos começar do comecinho. Bora. Na real, gente, eu tinha de conferir um negocinho se vocês iam ouvir o que eu tava ouvindo. E bom, vamos lá. Sonegar é preciso. O tal crime de bem. sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Aí eu já começo a discordar. Mas vamos continuar. Estado nada menos é um eufemismo para ladrão. Que nós vamos ter que fazer uma reforma. Lembrei que eu tô sem meu fone. Agora sim, gente, com fone. Bora. Reforma tributária. Que quem ganha mais tem que pagar mais. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registra a incrível marca de 2 trilhões de reais. Ora, se eu não estou disposto a contratar algo voluntariamente e eu sou obrigado a pagar por isso, é roubo. O brasileiro pagou mais impostos em agosto. Eu amo essa musiquinha. Assim, aquela coisa que dá emoção, assim. Gente, é um jogo muito bem feito. Esses cortes, essa música, esses takes, muito bem feito. Foram arrecadados 172 bilhões de reais. Ninguém tem o direito de arrancar o dinheiro de ninguém. Por quê? Porque imposto é roubo, como eu já falei diversas vezes aqui. Muito alto pra mim, ouvido. Antes de mais nada, só quero deixar claro que eu não tenho nada contra esse canal. Inclusive, eu já vi alguns vídeos e tal. Eu acho bem interessante pra quem se identifica com essa visão liberal e tal. E tem vídeos que, inclusive, são de organização, muito bons também. Só que esse vídeo aqui eu já vi, né? Porque eu vi o vídeo antes. Mas eu achei ele uma... Assim... Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Olha só que legal aqui, ó. Agora olha isso aqui. Eu adoro esse... Minha nossa, nossa, nossa! Não, brincando. Ó, gente, seguinte. Abriu o acesso pro SPM. Eu sei que é SPM. Eu vou pular a propagandinha dele. Então tá bom, bora. Pra você começar esse período limitado, ele vai estar livre. Sei lá, gente. Então, meu filho, tá. Baixo, sem mais e volto pro vídeo. Uma vez o meu avô me disse: meu filho, o governo é sócio de todas as pessoas e de todas as empresas nesse país. E não tem nada que você possa fazer sobre isso? É verdade. E um sócio meio egoísta às vezes. Na minha empresa já aconteceu da gente ficar no prejuízo, mas por estarmos num regime de tributação em que o imposto incide sobre o faturamento e não sobre o lucro, a gente teve que pagar imposto mesmo assim. Em ordem de importância, a saúde financeira do governo vem antes da sua. Não importa as dificuldades... Da sua? Vamos ver. Já estou ficando nervoso. Deus, me dá paciência. Que você esteja passando, os sonhos que você queira realizar ou até as pessoas que você quer ajudar. Pagar imposto é imposto, não é voluntário. Mas Breno, tudo bem. A gente paga imposto para que a gente possa usufruir dos serviços públicos como educação, saúde e infraestrutura nas belas ruas e parques do nosso país. Você sabe que não é bem assim. O brasileiro trabalha em média 149 dias no ano, ou 5 meses, só para ganhar o suficiente para pagar os seus impostos. Ainda assim, se você tem alguma condição, provavelmente você vai preferir pagar planos de saúde para... Mas por que você vai preferir pagar plano de saúde para ter uma qualidade melhor? Gente, essa é a questão. A questão é o imposto que você paga que é errado, ou a questão é que o imposto que você paga não é usado do jeito certo, que ele é desviado. A questão é gestão, né? A questão é honestidade, a questão é... Enfim,
evitar as filas bíblicas dos postos de saúde, pagar escolas particulares para assegurar um ensino de qualidade para os seus filhos e morar em condomínios fechados para se proteger da violência. Ou seja, você vai querer privatizar tudo que você quer consumir para não depender do Estado, basicamente. Da cidade. Isso enquanto continua pagando todos os impostos que não vão necessariamente se traduzir em retorno para sua vida. Que sistema é esse? Então... Ai... Eu não gosto dessas frases, meu macho. Que sistema é esse? A gente pensa num sistema capitalista, né? Lá nos Estados Unidos, um exemplo, né, de economia liberal. Há aqueles que dizem que não é mais, mas eu ainda considero um exemplo assim, de economia liberal e tal. Tá bom, eles são muito ricos, mas as pessoas pagam muito por tudo lá, né? Eu tava vendo esses dias que você chamava ambulância pra... Assim, eu tive um infarto, chama uma ambulância, $2.000, assim, uma bagatelinha. E, assim, juntando insulina, e cirurgia, se você não consegue pagar um plano, você morre, né, querido? Você morre, literalmente você morre. Pesquisa em casos de pessoas que morreram porque não tinham dinheiro nos Estados Unidos. Inclusive, eu vi um caso de um cara que ele precisava de um tratamento lá, daí ele cometeu um crime pra ser preso, e daí o Estado era obrigado a custear o serviço dele, o tratamento dele. O que é o certo? Para as pessoas que não têm condição, no mínimo. É natural que a gente pense, se a gente trabalha tanto para capitalizar o governo e a gente não vê retorno de volta, e se a gente pudesse simplesmente usar o dinheiro que hoje a gente usa para pagar o governo, só que agora para melhorar a nossa própria qualidade de vida? E se impostos não existissem? Gente... Eu já tô vendo que vou me estressar muito. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Escribas registravam em papiros a quantidade de sacas de grão que agricultores... Essa parte aqui, ele faz um take e eu não tô interessado muito nisso. Ele fala, tipo, aqui eu já... Ele faz um take de impostos sempre existiram, porque as pessoas e tal, enfim. Isso, se você quiser ver, depois você vai no vídeo ver. Se nós queríamos pagar impostos para contribuir... Ele falou, ninguém perguntou se nós queríamos contribuir para pagar imposto. Não, isso é que cortou aqui. Com o resto da sociedade. A gente meio que já nasceu com essa obrigação. E também... Sabe que a gente já nasceu na obrigação hoje no mundo? Uma coisa chamada capitalismo industrial. Ninguém perguntou se a gente queria participar, mas estamos aqui. Ninguém participou, ninguém perguntou para ninguém, né? Vamos começar por aí. Só enfiar no igual abaixo. Vamos lá. Com todas as consequências. Antes de mais nada, eu não sou... Não, vai ficar claro minha opinião. Do não cumprimento dela. E é claro que isso acabou incomodando um ao outro ao longo do tempo. Adam Smith, autor do livro Riqueza das Nações, que revolucionou vamos falar do Adam Smith. O mundo pela introdução dos ideais liberais, era tão inconformado com a intervenção estatal que ele mesmo se tornou um dos maiores apoiadores do Estado mínimo. Estado mínimo ou... Que é os Estados Unidos, sim. O minarquismo é um governo sem qualquer intervenção na economia e com o menor tamanho possível para que esse governo seja capaz de oferecer à sociedade somente serviços públicos essenciais, como segurança e fiscalização, para assegurar o cumprimento de leis e controles. Então, o Estado mínimo é para as pessoas um estado de ordem mínima, ou seja, só para o povo não se matar. Saúde, educação, lazer. Você que se vire, meu amor. Contratos. Agora, qualquer outra coisa, como educação, saúde, emprego, bom, isso fica na responsabilidade do indivíduo. Era exatamente esse o objetivo dos fundadores da República dos Estados Unidos. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e John Jay, todos eles se propuseram com o objetivo de criar o menor governo da história sob os ideais de Estado mínimo pregados por Adam Smith. E eles conseguiram? Por um tempo. No começo não tinha imposto sobre renda, não havia impostos estaduais. O governo norte-americano não controlava a oferta monetária e não tinha gastos com saúde, educação ou existia qualquer iniciativa com o objetivo de redistribuição de renda, como a gente tem no Brasil como Auxílio-Desemprego ou Auxílio Brasil. No governo norte-americano da época, não tinha nem
exército permanente. É impossível hoje. Hoje os Estados Unidos tem pra caralho, um monte de posto, um monte de coisa, tem exército, não morre e tal. A arrecadação desse Estados Unidos embrionário era feito só com alguns impostos sobre o consumo, e esse dinheiro era basicamente destinado para manter um congresso em que a única função era garantir que a Constituição não fosse desrespeitada. Bom, o resultado da tentativa de criar e manter o menor governo da história mundial foi a criação do maior e mais poderoso governo que o mundo jamais viu. O governo norte-americano é tão poderoso que ele literalmente faria o Império Romano parecer uma agência local do eu acho isso... eu sou meio hater dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Existe um grupo de pessoas que se intitulam libertários. Eu vou passar nervoso. Libertários dizem que o sonho dos fundadores da Constituição norte-americana em criar o país com o menor estado do mundo falharam completamente. Pelo seguinte, quanto menor e mais restrito é o estado, mais produtivo o mercado se torna. E quanto mais produtivo é o mercado, mais rápido a economia cresce e mais riqueza ela gera. Então, o que acontece é que, quando o governo é contido, a sociedade se torna tão produtiva que, paradoxalmente, depois de um tempo, o incentivo para o governo aumentar a tributação para expandir suas áreas de atuação passa a ser muito grande, porque tributar uma sociedade produtiva permite que o governo faça mais coisas do que se ela já tivesse começado. Isso, claro, se você tiver condições propícias para formar esse governo, né, meus amores? Se esse país em questão tiver condições de suportar não haver um estado grande, sabe? Porque... eu vou passar um nervoso. Pensa comigo. Se o Estado é o mínimo possível para aumentar a arrecadação dessas empresas, dessa área privada, então o Estado ele vai ter um impacto menor na sociedade. Mas e se a sociedade precisar de um impacto maior? Entende? Quantas pessoas podem sofrer porque a iniciativa privada não precisa ter um caráter muito humanitário. O Estado, normalmente, normalmente tende a ter um caráter mais humanitário. Então, sabe, às vezes o Estado não se pode dar o luxo, e o Estado às vezes não tem nem a condição de manter uma arrecadação mínima, assim, um Estado mínimo, entende? Isso é uma visão meio idealizada, né? Tributar uma sociedade quando ela produzia muito pouco. Abrir mão de tributar no presente faz com que o governo possa tributar muito mais no futuro. É que nem um empreendedor iniciante, sabe? Se o empreendedor iniciante quiser retirar para si os primeiros recursos gerados pelo negócio... Essa é a questão. Talvez não é que ele queira, que ele necessite para pagar despesa. Uma pessoa tá morrendo, teve uma gripe, teve uma doença. Às vezes, meus queridos que compartilham essa visão mais liberal, às vezes não é possível reinvestir no negócio. Existem muitas pessoas que não conseguem reinvestir no negócio, entendem? Mas podia fazer um esforço. Então quer dizer que o capitalismo existe, que você abra mão da sua qualidade de vida para ter mais dinheiro no futuro. Mas claro, você tem que sofrer um pouquinho para ir melhor no futuro. Sei lá, se vocês acham isso, tudo bem. O empreendedor não vai ter dinheiro para reinvestir no negócio e o negócio não vai crescer. Por outro lado, se o empreendedor abrir mão de se pagar para reinvestir dinheiro no negócio na forma de contratação de mão de obra, investimento em marketing, na criação de novos projetos, esse dinheiro reinvestido permite que o negócio cresça com juros compostos, o que no longo prazo vai enriquecer o empreendedor. Então, partindo do princípio que governos não conseguem resistir à tentação de aumentar sua capitalização frente a uma sociedade extremamente produtiva... Já parar para pensar que não é o governo que não consegue resistir, mas a sociedade que demanda cada vez mais dele? Que é necessário haver uma esfera pública, universal para todos, né? Para delegar certas coisas na nossa sociedade? Já para pensar nisso, que o Estado é meio que essencial, assim, pelo menos no Estado... Vamos já. Os menores governos sempre produzem os maiores governos. Um Estado mínimo tende a gerar no longo prazo um Estado máximo. Inclusive, deixa o like também. Oh, meu Deus. Já vou aproveitar aqui, ó.
Valeu. É por isso que os libertários pregam uma coisa chamada de anarcocapitalismo. Privatiza tudo, isso aí. Basicamente uma sociedade com economia de mercado livre em que um Estado não deveria existir, qualquer que seja o seu tamanho. Isso por alguns motivos. Primeiro, a inexistência de um Estado seria a única coisa que impediria o agigantamento de um Estado. E segundo, um Estado é moralmente injustificado. Um Estado é moralmente justificado, mas ter pessoas trilionárias, bilionárias, que têm mais dinheiro que elas nunca vão conseguir gastar tudo aquilo na vida inteira delas, é justificado. Então, milhões que morrem de pobreza todos os anos é justificado. Mas haver um Estado que todas as pessoas são tratadas como iguais não pode existir. Entendi. Entendi. E essa segunda tem outra coisa, porque a partir do momento que você tem uma representação sobre o Estado, o imposto passa a ser legitimado, pelo menos em certa medida. Porque, por exemplo, pensa comigo. Claro, se você não pode participar e você não pode dar sua opinião sobre aquele Estado, ele tende a não ser legítimo para você. Então, claro que faz sentido você não precisar pagar por ele, você não reconhecer ele como Estado. Você achar ele moralmente justificado. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade de ingressar nesse Estado, você tem a oportunidade de eleger seus representantes naquele Estado, e você tem a oportunidade de mostrar para o Estado o que você pensa, ele passa a ser legitimado. A partir do momento que você... Essa não é a minha visão, né? A partir do momento que você pode participar de uma eleição, por assim dizer, o Estado se transforma em um agente legitimado. Pelo menos do meu ponto de vista. Os libertários acreditam que o ato de obrigar alguém a pagar impostos é uma agressão. Na verdade, agressão seria qualquer coisa que alguém fosse coagido a fazer, que fosse contra a sua própria vontade. Mas aí que tá. E se o povo não quer o capitalismo? E aí? Mas ele é obrigado. O capitalismo não é uma coisa universal de todas as de todos os grupos, de todas as sociedades humanas. Não, pelo contrário, tinha muitas sociedades que não tinham esse capitalismo que a gente tem, que não via esse mercado, esse liberalismo que dita nossas vidas hoje em dia. Mas, ao longo prazo, elas foram coagidas a entrar nesse capitalismo, ou foram extintas ou exterminadas. Então, por que os libertários não falam sobre isso? É porque eles já partem do pressuposto que tem de ter um capitalismo, tem de ter uma moeda, tem de ter uma privatização, tem de ter uma propriedade privada. E tudo isso tem de existir. Então, mas a partir do momento que tem um imposto, isso não pode existir. Porque tudo isso, a gente não foi coagido na visão deles, mas o resto sim. Entendi. É muito mal formulado, né? Mas tudo bem. Afinal, realizar um ato não por questões morais, mas pelo medo das consequências da sua não realização, é muito parecido com o que um criminoso faz quando ele coloca uma arma na sua... É isso aí, porque o Estado é um criminoso. Eu sei que não quis dizer isso, mas deu pra entender, né, dessa maneira. Eu acho uma falsa equivalência aqui. Sua cabeça e fala pra você passar tudo. Você vai passar tudo. Não porque você quer, mas porque você tá com medo das consequências, porque você tá sendo ameaçado. E é da mesma forma que as pessoas que trabalham jornadas exploratórias no capitalismo. Elas não querem passar por tudo aquilo, mas elas precisam para ganhar o mínimo de dinheiro para viver, para existir, né? E muitas vezes, dadas as condições sociais dela, ela não vai conseguir ultrapassar essa barreira. E ela nunca vai... Porque não existe meritocracia, né? Então ela nunca vai conseguir passar, entendeu? E se ela passar, vai ser por muito esforço mesmo. Enfim. Agredido moralmente para isso. Vou deixar essa passar, de porque eu tô falando muito, eu tô enchendo o saco. Libertarianismo. O racional que se qualquer tipo de agressão é injustificável e que o Estado usa da agressão para existir, então o Estado é injustificável. E essa não foi uma visão única dos libertários, tá? Karl Marx foi talvez um dos maiores anarquistas da história. Como é que é? Você deve conhecer Karl Marx pelos seus ideais socialistas, em que a exploração dos detentores dos meios de produção, os empreendedores, explorariam tanto o proletariado a ponto de, eventualmente, isso explodir numa revolução. E, nessa revolução, a classe operária, os proletários, iriam pegar em armas e, então, depor esses empreendedores, assumindo, então, o controle dos meios de produção
instaurando um regime de economia planificada, ou seja, um Estado que controla todas as empresas e toda a oferta de produtos e serviços na sociedade com o objetivo de acabar com os lucros exorbitantes dos empresários e distribuir a renda de forma mais igualitária entre a sociedade. Isso é chamado de socialismo. Acontece que muitas pessoas assumem que socialismo e comunismo são sinônimos, mas não Marx. Marx tinha um prazo de validade para o socialismo. Ele acreditava que a eficiência gerada pelo sucesso do socialismo inevitavelmente levaria uma sociedade a não mais precisar de Estado. Sim, mas nessa visão de Marx é que a gente tem que lembrar que o socialismo não é uma coisa tipo única. Claro que pode ter uma base ideológica parecida, mas existem muitas vertentes de pensar da ideologia socialista e existem também muitas vertentes da ideologia comunista, entende? Então não vamos... tá bom, vamos falar de Marx, vai. Vamos. Ou seja, uma sociedade comunista é caracterizada pela propriedade comum. Então, tudo é de todos e todos têm livre acesso aos meios de produção. No comunismo, como a gente falou, não existe lucro, não existe divisão em classes e não existe Estado. O comunismo... nesse sentido, não existe desigualdades. Para Marx, representaria o objetivo supremo da sua ideologia, o fim do Estado e a... Você percebe que o comunismo foi com essas linhas vermelhinhas aqui e o outro não foi com linhas vermelhinhas, né? Eu tô enganado. O outro é amarelinho, né? O comunismo é vermelho, sangue. Harmonia da população em compartilhar com todos tudo que ela produz. Então, socialismo... Enfim, eu não vou... nada mais é que o caminho para chegar no verdadeiro objetivo marxista, o comunismo. Mas, enquanto tanto o comunismo e o anarcocapitalismo são anarquias, ou seja, sociedades sem Estado, eles diferem em algumas coisas. Algumas coisas. Uma, você não vai morrer de fome, e a outra, você pode morrer de fome. Básico. Uma, eu não vou... Tá, vamos ver o que ele vai falar de diferenças entre comunismo e anarquismo. Porque, tá bom, os dois não têm Estado. Tá, vamos partir dessa premissa. Mas e aí, qual que é as diferenças? No comunismo tudo é de todos, então acaba que nada é de ninguém. Mentira. No anarcocapitalismo, a propriedade privada é sagrada. Então tudo tem um dono. Mas esse é o problema. Esse é o problema desse anarcocapitalismo, desse libertarianismo. Como que a gente vai dizer o que é de cada um? Porque se tudo é de alguém, então não existe coisa pública, né? Só existe coisa privada. Mas antes da gente passar desse processo de público para privado, a gente vai ter que fazer a divisão. E aí? E aí? Vocês percebem que não existe como você criar uma sociedade sem um Estado. Porque o próprio anarcocapitalismo vai criar um Estado privado, sem obrigações morais e humanitárias, e sem o conceito de público. Então, no fim, vai virar um Estado privado. Vai virar uma oligarquia, uma aristocracia, essas coisas, sabe? São nomes diferentes que vão dar na mesma coisa. Entendeu? Esse anarcocapitalismo não vai sumir com o Estado, posso garantir para vocês. Fiz um vídeo chamado E se dinheiro não existisse? Aí, ó, ele vai estar aparecendo aqui em cima, onde eu mostro porque uma sociedade onde tudo é de todos não funcionaria. Mas e uma sociedade em que a propriedade privada é sagrada e não tem imposto? Spoiler. Não ia funcionar. E agora esse exemplo dele. Ai, mano, esse exemplo dele eu vou ter de falar. Certamente são melhores gestores de dinheiro do que o governo. Empresas certamente são melhores gestores que o governo. É isso que ele acabou de dizer. Gente, um segundo. Quem está lembrado de um caso recente da Americanas, que possivelmente vai ser a maior fraude brasileira econômica? Primeiro exemplo. Se você pesquisar, gente, não é tipo, difícil achar, empresas que, tipo, mostraram que não são muito boas em organizar o dinheiro e administrar ele, sabe? Então, não. Empresas não são melhores. Como que é que ele disse? Não tem imposto. Empresas certamente são melhores gestores de dinheiro do que o governo. Não. Então, se não. empresas não precisassem pagar impostos, a gente poderia assumir que elas naturalmente contratariam mais pessoas. Não, a gente não pode assumir isso. Tá bom. Vamos partir do princípio que sim, elas iam contratar
mais pessoas. Por que faz sentido? Porque vai querer aumentar o lucro e daí vai precisar de mais mão de obra. Ok. Mas qual que seria a qualidade desse emprego? Porque no mundo sem Estado, não tem quem exija direitos, né? Não tem um sindicato, pode ter sindicato, mas não tem um organismo fiscalizatório amparador do Estado. Não existe. Não existe. É uma empresa e você. Você não tem garantias, ela pode tratar você como qualquer coisa. E aí que começa uma problemática bem grande. Bem grande. Elas poderiam acabar aumentando o salário dos seus colaboradores. Oh, meu Deus do céu. Por que elas iam aumentar o salário? Vocês sabem, tipo, 50% de tudo que é comercializado no mundo é por 7 monopólios atualmente. Muito provavelmente esse anarcocapitalismo ia criar grandes monopólios, porque não é ilegal ter monopólio, porque não tem um Estado para proibir esses monopólios, e ia fazer o menor preço de produto e maior tipo de contratação. E aí acabou, sabe? É muito contraditório esse sistema, não faz sentido nenhum. Nenhum. Pelo amor de Deus, não faz. Vocês têm que entender isso. Não faz sentido. Para valorizar o trabalho deles, e essas empresas competiriam ainda mais no mercado, entregando melhores produtos e serviços. Não, elas não iam competir, elas iam se aglutinar e ganhar muito dinheiro à custa dos trabalhadores dela. Ia fazer um grande... Gente, empresas muito grandes conseguem oferecer serviços a preços muito baixos, porque a linha de produção delas, como é massiva, ela consegue diminuir os custos, porque ela tem tudo, todos amparados. E nesse anarcocapitalismo ela não ia ter de pagar imposto nenhum. Logo ela poderia... E ela não tem nenhuma obrigação, né, com o empregado. Então eu não vejo porque ela não poderia explorar ao máximo, mais do que ela já explora hoje, né, porque não tem leis trabalhistas, não tem nada. Então... ia ser uma farra. Ia ser uma farra. E, tipo assim, iam ganhar mais? Tá. Mas aí vai ter de pagar tudo, né? Literalmente. A segurança, a saúde, a educação. Tudo. E aí você não ia... Você, no fim das contas, você, quem sabe, ia receber menos. Para a sociedade, com preços ainda menores para o consumidor. Então... acho que preços menores, sim, velho. E aí? Você não vai conseguir comprar. A redução da burocracia estatal também facilitaria o ciclo virtuoso de riqueza. Ciclo virtuoso? Vamos ver se gerado a partir de novas iniciativas empreendedoras. Tá. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos fazer um exercício. Imagina que Joana abre uma empresa. E aí... Como que a Joana tem dinheiro para abrir essa empresa? Porque eu não sou a Joana e eu não tenho dinheiro para abrir essa empresa. Eu vou pegar um empréstimo do banco e se essa empresa falir, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar com o nome sujo? E como nome sujo que eu faço? Não faço nada. Vou passar o resto da minha vida pagando esse empréstimo? Tá vendo? Já começa por aí. Essa Joana tem dinheiro para sair com uma empresa. Meritocracia já não tem. E Joana vai lá e contrata Mário. Mário, que antes era desempregado, ele passava a maior parte do dia em casa. Só que com um novo emprego, agora Mário precisa estar presencialmente na empresa de Joana. Tá, então verdade. Ele acaba contratando Vitória. Meu Deus, que salário é esse que a Joana tá pagando pro Mário? Porque hoje não existe isso, né? Dependendo de que a função que o Mário tá exercendo, né? Mas... acho que ele não é tipo um CEO, esse Mário. Empregada doméstica para ajudar com as tarefas domésticas que Mário fazia quando ele tinha tempo de sobra em casa. Só que antes de Mário contratar a Vitória, Vitória estava desempregada e dependia do trabalho do seu filho, que estava ajudando a mãe para conseguir custear as despesas de casa. Só que, quando Vitória conseguiu um emprego na casa de Mário, ela pode chegar pro filho e falar: filho, para de trabalhar e volta para a escola. Mas ela vai ter de pagar. Ela vai ter de pagar no anarcocapitalismo. Ela vai ter de pagar essa escola. Vocês estão entendendo? Ela vai ter de pagar. E no fim, ela não vai conseguir pagar. Entendeu? Você pode estudar para ter um bom futuro. Ou seja, aparentemente, o fato de Joana ter começado um negócio criou um ciclo virtuoso em que todas as classes sociais foram beneficiadas. Tá. Mas, Breno, uma sociedade precisa de Estado para funcionar. Só o Estado pode garantir a nossa segurança e a nossa propriedade privada. Tá, vamos fazer uma suposição então. Eu vou pular de um prédio se ele falar em leis privadas. Se o Estado for proteger a propriedade utilizando leis e uma polícia estatal, então ele precisa coletar impostos para isso, não é? Só que, de acordo com os libertários, impostos são expropriação.
Como assim? Expropriação é retirar a propriedade de alguém por necessidade pública. Como o dinheiro gerado por um indivíduo é sua propriedade, de acordo com os libertários, pagar imposto contra a vontade dos indivíduos é expropriação. Dessa maneira, o Estado paradoxalmente se transforma em um expropriador protetor da propriedade. O Estado expropria o cidadão, indo contra a propriedade privada, para então protegê-lo da expropriação da propriedade privada do cidadão por terceiros. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Realmente não faz o menor sentido. De acordo com os libertários, o Estado não nos defende. O Estado nos agride. Tá. Não. Mas tá. Ele confisca a nossa propriedade. O Estado, principalmente o Estado liberal, ele ama gente rica. Ele ama, ele adora, ele protege a todo custo. Porque se ele não gostasse de gente rica, não ia ter gente rica, né? Oh, meu Deus. Ai. Existe uma coisa chamada mercado. E o mercado, hoje, em todos os países, ele influencia muito na política. Muito, muito, muito. Principalmente na política ocidental. Entendeu? O Estado tem representação do mercado. Logo, o Estado é legítimo, ele não é uma agressão. Porque o Estado, ele garante que não haja uma ruptura social. Entendeu? Utiliza para defender a si próprio. E os argumentos que os libertários usam para isso são dois. Primeiro, o Estado exerce o monopólio da jurisdição de seu território. Sim. Então, o Estado é o tomador supremo de todas as decisões. Ou seja, o Estado é árbitro e juiz supremo de... Ele tá com o Alexandre de Moraes, tá com o Alexandrão, tá com o Xandão. Todos os casos de conflito, incluindo aqueles conflitos que envolvem a ele. Tá com o Lula. Ele próprio e aos funcionários desse Estado. Mas vale lembrar que o Estado não é essa uniformidade, né? O Estado é muito segmentado, diversificado. Eu estudo isso para ciências sociais. Ele é uma coisa bem complexa. Você tem de analisar ele, a formação dele e tal. Vale a pena. Que isso faz com que, ao invés de impedir e solucionar conflitos, alguém que possua o monopólio da tomada suprema de decisões, então tem incentivo para gerar e provocar conflitos com o intuito de resolvê-los em benefício próprio. Olha só. Então, o Estado não reconhece e protege as leis existentes, mas ele as distorce e as corrompe por meio da legislação para o seu próprio benefício. Mas, gente, que conceito de Estado é esse? Mas, assim, claro que o Estado, em determinadas ocasiões, ele age em benefício próprio, claro, isso é óbvio. Mas o benefício do Estado é pensando, supostamente, no benefício geral da nação, né? Então, assim, existem muitos casos que o Estado age contra ele quando as decisões são para pagar impostos, para pagar precatório, para pagar um monte de coisa dos estados, municípios. O Estado, principalmente a esfera judicial dele, ele serve para respeitar uma coisa chamada Constituição, sabe? Não sei se vocês lembram, uma coisa que é legitimada pelas pessoas que votaram nela, em uma Assembleia Constituinte, e assim, dando o poder a ela, nas democracias, sabe? Não sei se vocês são... Segunda contradição, o Estado é, como dito, um transgressor mantenedor das leis. Olha, o Estado exerce o monopólio territorial sobre a tributação, ou seja, ele pode determinar arbitrariamente o preço que os seus súditos devem pagar pelos serviços desse Estado. Então, o Estado é um expropriador protetor da propriedade. Então, para quem que a gente deveria transferir a tarefa de proteger direitos Eu vou chorar e vai ser agora. Eu tô vendo. Para quem vai transferir a responsabilidade do Estado? Propriedade em uma sociedade sem Estado. Quem mais iria assegurar o cumprimento das leis, a manutenção do espaço público e a proteção das nossas fronteiras? Sabe qual é o discurso libertário? Essas tarefas, elas devem ser realizadas por empresas privadas que demonstrem competência no mercado livre e concorrencial. Mas, gente, vocês estão esquecendo um pontinho muito básico. Como a gente vai delimitar o que é de cada um? Se for por dinheiro na poupança, no banco. Então, Então, as pessoas que são as mais ricas do mundo hoje, elas vão ser donas de todo mundo, né? Elas vão conseguir comprar tudo, elas vão poder ter tudo. A Amazônia, quem vai fazer com a Amazônia? Vai leiloar. Quem vai fazer esse leilão? Quem vai poder comprar esse leilão? Qual que vai ser o valor desse leilão? Eu te garanto que, no fim das contas, esse anarcocapitalismo ia virar em um estado ia virar em uma oligarquia privada. Vamos ver o que ele vai falar aqui.
exatamente como ocorre com qualquer outro serviço. Afinal, numa sociedade de leis privadas... Leis privadas, ou seja, direitos privados. A produção de lei e de segurança seria feita por indivíduos e agências que concorrem entre si por uma clientela disposta a pagar por esse... Eu não sei como que alguém pode conceber uma ideia dessas. Não sei. De verdade, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque para chegar nesse ponto tem um processo, mas parecem ignorar esse processo. Parecem esquecer. Mas eles não estão esquecendo, eles estão omitindo de propósito. Uma coisa tão mal formulada, esses serviços. Exatamente como ocorre com a produção de todos os outros bens e serviços que a gente... se você só esquece de uma coisa, bens e serviços é uma área do ser humano. Direitos e humanidade é outra área. Tá entendendo? É outra coisa. Bens e serviços você consome. Leis você consome, tá certo? Mas leis são uma coisa que você já nasce com essas leis. Você já nasce com seus direitos e deveres. Você já nasce com uma cidadania do seu país, entendeu? Você quer atribuir isso a uma esfera privada. Tá bom. O que impede um cara podre de rico nesse anarcocapitalismo contratar uma empresa, como tudo vai ser da esfera privada, a empresa mais forte de segurança, e instaura o próprio país dele? Acabou. Ele cerceia tudo, tem um monte de dinheiro, tem um monte de arma, tem um monte de tanque, tem um monte de tudo. Cria um estado militar. E eu vou além. Junta um monte de gente podre de rico, junta um monte de empresa podre de armamento. E o que a gente vai fazer com os armamentos dos estados, né? O que a gente vai fazer com as ogivas nucleares? O que a gente vai fazer com as áreas de pesquisa? O que a gente vai fazer com os vírus que tem nos laboratórios? Quem que ia ser dono disso aqui? Sabe, gente? Vocês estão esquecendo muitas coisas. A sociedade hoje, nossa, ela é muito complexa, muito diversificada, com muitos problemas e com muitas demandas. Ia ser uma barbárie. No fim, eu acho que a gente ia ter, se resolvesse todos esses problemas, grandes monopólios dominando todo o mundo, com grandes oligarquias, com grande miséria, com grande desigualdade, com até, se vocês pensarem bem, uma querida e velha conhecida da humanidade que sumiu faz, o quê? 250 anos? Não sumiu, né? Ainda existe hoje no mundo. Chamado escravidão. Lembram dela? Lembram da querida? O que impede de voltar? O que impede? Leis privadas? Discernimento? Moral? Gente, o capitalismo nu e cru não existe nada disso. Daí, no fim, tem um monte de gente empregada lá no anarcocapitalismo, não tem dinheiro porque está tudo concentrado, o dinheiro não dá para pagar tudo, a saúde, a educação, tudo, não tem um lugar para se reunir, tem uma segurança opressora. E daí o que vai acontecer? O povo vai acabar vendendo sua mão de obra, o proletariado, por subsistência, por comida, por submissão. Eu vou parar por aqui. Eu nunca fui além daqui. Eu vou ver hoje o resto, mas vou parar por aqui, porque esse assunto não entra na minha cabeça que conceder essa ideia de sociedade. E isso é uma sociedade tão triste, tão amargurada, tão decadente. Eu acho que ela ia virar um autoritarismo, um fascismo, ou ela ia tender a uma revolução das classes exploradas, ia virar uma guerra, ia morrer todo mundo. Esse é o meu ponto de vista. E é isso, gente. Acho que a gente aprendeu um pouco o que é anarcocapitalismo, a gente deu para entender a visão deles, deu para entender também porque não faz sentido nenhum. Assim, eu sei que alguém pode falar, mas faz sentido. Não faz. O processo para transformar o mundo nisso é impossível. Porque só não vai ser impossível se a gente reconhecer que vai ser uma sociedade totalmente desigual, desonesta e doente. Se a gente reconhecer esses três fatores, é possível. Se a gente reconhecer que vai ser horrível, é possível. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi meio longo, mas deu pra entender que isso não é ideia não, boy. Isso não é ideia não.
E sobre o vídeo, esse moço aqui que falou, esqueci o nome dele, eu adoro ele, adoro o vídeo. Eu sei que ele não tá defendendo a anarcocapitalismo, que eu entendi, mas eu tô criticando mesmo a ideia, o que ele expõe, mas não ele, nada contra, enfim. E é isso, gente. Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente se vê no próximo vídeo.